Este é o último quadro de filme sobrevivente de uma famosa luta de boxe de 1908. Um campeonato mundial de pessoas pesadas lutou em Sydney, Austrália, entre o boxeador americano Jack Johnson e o atual campeão boxeador canadense Tommy Burns. Johnson venceu. A luta não foi nem perto e o filme exibiu traços característicos de Johnson. Seu hábito de insultar seus oponentes e exibindo seu famoso sorriso duradouro enquanto lutava. O filme termina momentos antes de a polícia entrar no ringue e acabar com isso, evitando Johnson de nocautear Burns. Esta é a noite em que Jack Johnson se tornou o primeiro campeão mundial negro dos pesos pesados, diante de 20 mil espectadores, em sua maioria brancos e, mais importante, câmeras cinematográficas. Cópias do filme de luta se espalharam pela Austrália em poucos dias, repetindo a vitória fácil de Johnson repetidamente em eventos de exibição com participação de multidões. Muito em breve, esse filme foi visto em todo o mundo e a partir do momento em que o reinado de Jack Johnson como campeão mundial dos pesos pesados começou, um alvo estava em suas costas. Filmes comerciais e boxe profissional ganham destaque na virada do século XX. O formato do boxe rounds curtos disputados em um ringue estacionário se prestou bem aos primeiros filmes. Com suas câmeras desajeitadas e rolos de filmes relativamente curtos, as produtoras de cinema viajariam por todo o país, projetando rolos de lutas de boxe em pacotes teatrais e casas de ópera. Os campeões foram celebrados como heróis, e isso porque o boxe, que remonta a séculos, está envolto em temas de identidade e orgulho. Teresa Handles ensina história na American University e é especialista na intersecção entre raça e esporte. Ela comenta: They imagine that boxers in the ring, particularly for interracial fights, that they were almost engaged in this kind of Darwinian struggle, fights between white men and black men. They became a kind of metaphor for race relations. So in other words, if a white man won, it would reinforce ideas of white supremacy. But if a black man won, then it would upend ideas of white supremacy. À medida que o boxe profissional ou luta de prêmios se tornou mais popular na virada do século XIX, as lutas entre boxeadores negros e boxeadores brancos foram organizadas em todos os níveis, exceto pela maior honraria do esporte, o Campeonato dos Pesos Pesados. There had been a kind of unwritten rule that white heavyweight fighters were not to fight black fighters in title fights. Esta linha de segregação de fato foi chamada de linha da cor. And so Jack Johnson, being the best black fighter at the time, struggled to find white opponents. Johnson, que em 1908 já havia defendido seu título separado de World Colored, campeão 17 vezes, teve repetidamente negado a chance de conquistar o título do maior prestígio no mundo, até o atual campeão Tommy Burns aceitar seu desafio em 1908, e você já sabe como isso aconteceu. Burns's defeat at the hands of a black American fighter disrupted that narrative of white supremacy. Você pode ver isso acontecendo na forma como os jornais enquadraram a luta. As reportagens sobre Johnson foram fortemente distorcidas para atrair os leitores brancos e chamou a atenção de forma esmagadora para sua raça, às vezes antes de usar seu nome. Jack Johnson holding on to the heavyweight crown was just not acceptable in an era of white imperialism, Jim Crow, and global white supremacy. A busca por um peso pesado branco para recuperar o título de Johnson começou à noite ele ganhou, ex-peso pesado. Alegaram que saíram da aposentadoria para lutar contra ele e que um homem branco deve deter o título. A escolha mais popular entre os promotores e fãs de boxe branco foi James Jeffries, ex-campeão dos pesos pesados que se aposentou invicto em 1905 e foi nomeado a única esperança da raça branca.
Johnson, por sua vez, estava pronto para defender seu título contra qualquer um, o aposentado Jeffries incluído. Jeffries estava fora de forma e não entrava no ringue há mais de 4 anos. They had him believing that if he just trained a little bit and got back in shape, that he could win and get the heavyweight crown back for the white race. A pressão e a promessa de muito dinheiro funcionaram. Johnson e Jeffries assinaram um acordo, marcando a data para o ano seguinte. A cobertura da imprensa branca que antecedeu a luta retratou caricaturas racistas de um homem excessivamente confiante, Johnson, e previu sua queda das mãos de Jeffries. Esta luta, ardiamente como a batalha do século, seria uma competição de disputas raciais, supremacia e, claro, tudo estaria diante das câmeras. A luta foi marcada para julho de 1910 em Reno, Nevada, e um enorme estádio foi construído, equipado com 9 câmeras cinematográficas posicionadas ao redor do ringue, documentar e depois distribuir comercialmente o evento. No dia 4 de julho, dia da independência, mais de 20 mil espectadores lotaram o interior. They imagined that this would be the ultimate way to celebrate, to watch Jim Jeffries, their great white hope, beat the crap out of, this uppity, unruly African American who didn't know his place. Multidões também se reuniam do lado de fora da cidade de todos os Estados Unidos e lotados os cinemas separados por raça por causa das leis de segregação dos Estados Unidos para ouvir atualizações instantâneas de telegramas de cada rodada. Esperando para descobrir se Jack Johnson, que 9 meses antes nocauteou com tanta força o desafiante Stanley Ketchel, ele mesmo caiu com impulso. Perderia o título das pessoas pesadas para Jim Jeffries, mas é claro que isso não aconteceu. No 15º round, Johnson derrubou Jeffries pela primeira vez na carreira de Jeffries. Esperei que ele se levantasse, e quando ele levantou, mandou-o através das cordas. O canto de Jeffrey o ajudou a se levantar e entrou no ringue, que tecnicamente deveriam ter terminado a luta, e deixar o ex-campeão levar um soco na cara e ser jogado no tatame, mais uma vez antes de intervir para ligar. Johnson foi mais uma vez o campeão mundial indiscutível dos pesos pesados. E a nação entrou em erupção. A violência eclodiu nas cidades americanas, onde multidões ansiosas aguardavam notícias do lutador. And they call them race riots, but essentially it was white mob violence against African Americans. It became this kind of attempt to put African Americans back in their place. Pelo menos 19 pessoas morreram na noite de 4 de julho na violência que se seguiu à luta, com outras centenas de feridos. O medo de mais agitação levou a uma tentativa imediata de banir o tal elogiado Johnson Jeffries, filme de luta. A imprensa negra apontou a hipocrisia desta proibição. Como o afro-americano Ledger, que imprimia, era uma questão de corrida do início ao fim, para a qual o negro não era e não é responsável. Os resultados, tumultos, mortes e feridos estão às portas do branco homem e seus preconceitos. O mundo profissional observou que foi anunciada uma verdadeira luta e uma verdadeira luta foi travada, o que mais ou menos poderia ser esperado. A polícia foi instruída a interromper os eventos de triagem. White authorities were worried about the symbolic implications of the Jack Johnson victory being replayed. They worried that any demonstration of Black victory and any demonstration of white weakness or defeat would undercut the narratives of white supremacy, not just in the United States, but in colonies like South Africa, also India, the Philippines. Mas o entusiasmo que cercou a luta significava que não havia como supri-la completamente. So it became this kind of Pandora's box and they tried to shut it. But anytime you make something illegal, you just push it underground. So they criminalized it, but
they couldn't ultimately get rid of it. O Congresso proibiu a distribuição de todos os filmes de lutas premiadas em 1912, citando o sentimento racial despertado pela exibição do movimento Jeffrey Johnson nas fotos. Mas, a essa altura, o filme já era famoso em todo o mundo, foi o filme mais comentado de sua época e as exibições atraíram multidões durante anos após o evento. Jack Johnson perdeu o título dos pesos pesados em 1915, depois de defendê-lo com sucesso 8 vezes. Seu legado de cruzar a linha de cor e se tornar o primeiro campeão negro dos pesos pesados inspirou gerações depois dele. Esta é a foto de um dos seus maiores fãs em 1968, fora de um teatro produzindo uma peça chamada A Grande Esperança Branca, que foi vagamente baseado na vida de Johnson, um lendário campeão de pesos pesados que nomeou Johnson como uma grande inspiração. Muhammad Ali. E assim, em 4 de julho de 1910, Jack Johnson fez história ao se tornar o primeiro campeão mundial negro dos pesos pesados. Sua vitória desafiou as nações de supremacia branca e inspirou gerações futuras, apesar das controvérsias da violência que se seguiram. Johnson deixou um legado duradouro como um símbolo de resistência e igualdade. Sua coragem abriu caminho para um mundo mais justo. Jack Johnson pode ter perdido seu título, mas seu impacto perdura. Ele será lembrado não apenas como um campeão de boxe, mas como um pioneiro da justiça e da igualdade. Te vejo no próximo vídeo.